Esperar aí mais gente entrar, Roberto, para mim poder fazer uma apresentação. Graça entrou, Moto Express entrou. Hoje nós vamos ter uma live interessante. Gabriel Rabelo entrou sobre os impactos da pandemia. Joseph Castro entrou. Tava sentindo a falta do Joseph nas lives. Ariadna entrou. A falta do Joseph nas lives. Paulo Bessa entrou. Ryan Matheus entrou. Hoje nós vamos ter uma live muito interessante aqui no Direito ao Vivo. Vamos tratar sobre os impactos da pandemia na vida do aluno universitário. Laerte Silva entrou. Vamos receber o bacharelando, graduando em Direito, Erlisson Roberto, da Universidade Maurício de Nassau. Um dos melhores alunos que eu já tive e que ainda tenho. Gisele Alves Monteiro entrou, sejam muito bem-vindos. Lisa Bianca entrou, que bacana, estamos com um público muito qualificado. A gente vai discutir assuntos muito legais, vamos discutir sobre todos os impactos que o coronavírus, que o Covid está causando na vida dos alunos, está causando no corpo discente e, por que não, também no corpo docente. Afinal, essa pandemia tem trazido para todos nós uma mudança de paradigmas. Precioso Advogados entrou, seja muito bem-vindo, Precioso. Essa pandemia ela tem causado uma mudança de paradigmas para todos nós. Sherida Porto Pinheiro, pessoa mais importante que entrou até agora, afinal é minha mãe. Essa pandemia ela tem trazido uma mudança de paradigmas para todos nós e ela tem causado uma mudança de comportamento em toda a sociedade, em todo o mundo. Luiz Porto e Patrícia Pinheiro entraram, chegou também outra pessoa mais importante que tem aqui, que é meu pai. E é muito importante discutir os aspectos do Covid para tudo que há na sociedade. Bem, Jéssica Fernanda entrou. Bem, eu vou trazer agora aqui para compor aqui a banca o nosso querido Erlisson Roberto. O Erlisson Roberto aqui a nossa banca. Erlisson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Seja muito bem-vindo à banca conosco. Seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente aí. Maravilha, maravilha. Primeiramente, o áudio está tudo bem? Você consegue me ouvir direitinho? Tá ótimo. Maravilha, maravilha. Então, olá pessoal. Muito boa noite, doutor. Boa noite a todos os nossos espectadores. Bem, eu sou Roberto Vidal, eu sou aluno acadêmico de Direito pelo Centro Universitário Maurício de Nassau. Sou líder de turma também na graduação. Inclusive, sou aluno do Dr. Pinheiro Neto. Além do mais, sou também investidor, organizador de eventos. E hoje eu venho aqui como aluno, como aluno universitário, conversarmos sobre os maiores impactos que o aluno universitário vem enfrentando durante esse período pandêmico. Muito bacana, Erlisson, muito bacana receber você aqui para a gente tratar sobre isso. E é interessante a sua escolha
porque não é porque eu estou aqui na sua frente, não. Mas é porque você realmente é um dos alunos, e isso é uma opinião que é unânime, praticamente unânime entre todos os professores e entre todos os alunos, de que você é um dos membros do corpo docente de ter um dos maiores conhecimentos, de ser uma das pessoas mais formadora de opinião, e de ser um dos maiores representantes mesmo da turma da Uninassal Noite. Não só do seu semestre, acredito, mas também de muitos dos seus contemporâneos. Afinal, os contemporâneos não representam apenas aqueles que fazem o seu semestre, mas também aqueles que estudam enquanto você está estudando. Eu tenho muito orgulho de ter tido você como aluno. É um aluno que engrandece o trabalho do professor, que faz com que o professor queira estar sempre melhorando. É bom ensinar para você. Bem, quando eu escolhi você para compor aqui essa banca, minha intenção era que a gente pudesse oferecer assim para os ouvintes, para as pessoas que estão aqui optando por assistir-nos hoje, para que a gente pudesse discutir sobre o que foi que mudou, quais foram as diferenças que caíram por sobre os ombros do corpo docente, quais foram as diferenças que caíram por sobre os ombros do corpo docente, as dificuldades, as coisas boas, e o que é que o corpo docente espera para o futuro. E também o que é que vocês discutem, o que é que vocês costumam conversar, quais são as dúvidas, quais são as agruras, quais são as coisas boas que vocês discutem entre si. Então, por favor, e talvez também a gente pudesse começar também, que é sempre bom numa conversa dessa, começar talvez com estatísticas, né? Talvez numa conversa dessa fosse bom começar com estatística. Não sei se você se debruçou sobre isso. Você chegou a trabalhar com dados, alguma coisa desse tipo? Perfeitamente, perfeitamente. Doutor Pinheiro, eu gostaria de agradecer pelas suas palavras, eu fico muito contente de ouvir isso. É, de fato, muito prazeroso para o aluno entender que o professor está ali e não só sabe o nome dele por algo que ele fez, mas por quem ele é. Então, eu agradeço muito por ter a oportunidade de estudar com o senhor, agradeço pela oportunidade de estar aqui, de alguma forma representando os universitários. E, sem mais delongas, vamos ao nosso assunto. Vamos lá. Então, como acredito que muitos recordem, no final de março desse ano, o coronavírus, a Covid-19, já havia afetado mais de 500 mil de pessoas espalhadas pelo mundo. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos quase 4.000 casos como esse já estavam aqui no Brasil. Então, justamente pegando o fio desses dados, eu realizei uma pesquisa e eu encontrei uma pesquisa muito recente, realizada no mês passado, e ela me trouxe dados e informações muito, muito importantes. Então, vamos lá. A pesquisa que eu me refiro foi realizada no dia 10 de junho pela Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior. Essa pesquisa ela aconteceu em 10 capitais brasileiras e ela envolveu mais de 1.600 participantes, entre alunos, ex-alunos, de pós-graduação, e é isso aí. Essa pesquisa ela trouxe um dado muito importante que a gente pode, infelizmente, relatar aqui, que é que pelo menos 42% desses alunos de graduação ou pós-graduação temem não conseguir terminar o seu curso
por falta de verbas, por falta de algo que realmente financia aquele curso. Obviamente, estamos falando da área privada, do ensino privado. E tudo isso é proveniente justamente da pandemia do coronavírus. Seja aquele aluno que estuda e trabalha, que perdeu a sua fonte de renda, seja o pai daquele aluno que financiava aquele curso, que já não tem mais a mesma renda que anteriormente havia, mas que desperta na gente a concepção de que existe muito importante aí. Um número muito significativo de alunos que estão sofrendo, que estão sendo afetados com essa pandemia. E falando agora em EAD, ensino à distância, essa pesquisa mostrou para a gente que 67% dos entrevistados avaliam que o ensino EAD, o ensino à distância, ele de fato é efetivo. Ele dá-se um bom rendimento. Mas, porém, apenas 3% dos entrevistados estariam dispostos a migrar, a aderir, de fato, ao ensino online, né? Ao ensino à distância. Então, isso nos mostra aí que existem alguns fatores históricos, intrínsecos da nossa sociedade, do corpo docente, que ainda não nos permite dar um passinho maior, talvez uma maior adaptação, talvez alcançar maiores voos. E isso nos traz justamente uma percepção de que existem diversos tipos de aluno, né? Essa porcentagem aí representa que nós encontramos aí alunos com dificuldades financeiras, podemos ver alunos que têm aquele compromisso de realizar, independente da forma que for, mas também aqueles alunos que encontraram na forma online uma alternativa para que não seja o cancelamento do semestre e para que possam passar por esse período de forma efetiva, né? Uhum. Entendi. Então você encontrou assim diversos tipos de alunos nesse sentido. E teve diferença com relação à idade? Sim, doutor, sim. Tivemos a diferença da idade, é verdade. Isso é que os alunos mais velhos se abdiquem de prosseguir com seus estudos. Acredito que muitos deles já tenham as suas famílias, suas responsabilidades, e que, infelizmente, o ensino, a educação, se torna segundo plano. A vontade por prosseguir com os ensinos geralmente provém mais dos alunos mais jovens. Então, mas assim, faixa de idade, teve alguma diferença em faixa de idade? Sim, entre 18 e 24 anos são o grupo que mais tende a prosseguir com seus estudos de forma online, sendo possível até migrá-lo para 100% online. Então, esses aí estavam dispostos a aceitar. Isso, a mudar o curso. Isso, exatamente. E as pessoas com idade entre 40 e até 57 anos são justamente aquelas que não avaliaram a forma produtiva do ensino à distância, consequentemente também não estão dispostas a migrar seu curso para a forma online. Por dificuldades, talvez, com a plataforma. Perfeitamente. Querendo ou não, é uma realidade que as pessoas mais jovens têm um maior costume de manusear redes sociais, de manusear eletrônicos, né? Então, existe essa facilidade, compreensão mais rápida de como funciona o software, de como funciona o hardware, que facilita, assim, de alguma forma, o acesso àquela informação e ao manuseio dela, né? Entendi. Então, entrando nesse mérito, quais foram as dificuldades que vocês observaram durante o semestre agora, esse fatídico semestre de 2020.1? O que é que vocês observaram com relação à educação? Acabamos de receber aqui o nosso professor João Vitor Duarte, nosso professor, nosso colega da Uninassal, nosso querido João Vitor. João Vitor, para registro, nós trabalhamos juntos durante muito tempo no escritório do Dr. Cândido Albuquerque. Trabalhamos juntos durante muito tempo lá.
João Vitor era o chefe lá da área penal e eu trabalhava na área civil. Vamos lá. Doutor João Vitor, meus cumprimentos. Eu tive a honra, o prazer de aprender com o doutor João Vitor, um excelente professor, excelente profissional, e só orgulho ter a oportunidade de fazer parte disso. Bem, doutor Pinheiro... Só registrar aqui a entrada do doutor Augusto César Luna. Doutor Augusto César Luna é o diretor do Fórum na rua. Acabou de entrar aqui para nos prestigiar, viu? Vai lá, vamos lá, continua aí. Doutor Augusto, grande, ilustríssimo doutor Augusto. Temos aí alguns casos para conversar. Vamos lá, então. Falando das dificuldades, eu tentei, então, realizar uma pesquisa de uma forma aprofundada para entender quais que são as maiores dificuldades que os alunos da instituição onde eu estou hoje e também de instituições, grandes instituições aqui do Ceará, quais foram as principais dificuldades que eles encontraram, né? E, assim, eu listei algumas que eu gostaria de destacar aqui. E a primeira e disparada foi o tradicionalismo acadêmico, com aquelas metodologias que nós tivemos com nossos avós, com nossos pais, que é sempre aquele negócio de nós somos educados a sentar na carteira, né, e ver ali o professor na frente, de forma como ele passa a informação, o aluno da sua forma, né? Cada um tem o seu jeito. Anota, grava, não sei, de alguma forma. Então, uma das maiores dificuldades foi justamente essa adaptação, né? Afinal de contas, nós passamos a vida toda estudando dessa forma, de simplesmente chegar na sala de aula, de abrir o seu caderno e absorver aquele conteúdo, e o professor lá na frente como o prepulsor dessas informações. Então, esse cultural que nós temos foi disparadamente a maior dificuldade que os alunos encontraram para, de fato, ter um semestre efetivo, né? Um semestre de fato produtivo. O segundo ponto que podemos destacar é o cronograma de estudos individual. O que eu quero me referir? Muitos alunos não têm um costume de em casa, ter algum método de estudo, por exemplo, tem muitos são acostumados a estudar somente no período que estão na faculdade, né? Por diversos fatores, seja porque tem um outro emprego, seja porque estão no emprego durante o dia, então não tem muito aquele tempo para pegar o caderno. Vamos fazer com um método Pomodoro, sabe? Fazer aqui alguma coisa que pudesse rememorar aqui a matéria do dia ou a matéria vista durante o semestre. Então, o cronograma de estudos individual foi algo que também impediu que um número maior de pessoas pudessem ter um semestre efetivo de forma online, né? O terceiro ponto que eu encontrei, que também foi de dificuldade, foi justamente a tecnologia, a estrutura e, claro, a internet. Muitos não têm um lugar para, de fato, sentar, estudar, trabalhar. E eu vou pegar exemplos como eu mesmo. Eu não tinha um lugar que eu pudesse sentar, estudar. Vocês podem perceber que eu não tenho uma parede de livros tão rica, tão linda como a do Pinheiro. Eu estou aqui falando do meu quarto. Eu adaptei para fazer aqui uma espécie de mini escritório. Então, fui me adaptando depois do início da pandemia, fui me adaptando para construir aqui um cantinho para mim, uma estrutura no qual eu pudesse garantir o meu trabalho e os meus estudos. Então, isso que muita gente encontra dificuldade, né, de ter esse lugar. E, claro, fatores externos também, como barulho, como intromissões, seja de familiares, com alguns assuntos paralelos, etc. E internet, né? Porque hoje em dia, por mais que seja fácil, todo mundo tem internet, mas não, essa não é a realidade de todo mundo, né? Às vezes é lenta em muitos cantos. Isso, às vezes a internet é lenta, fica caindo, e você perde ali a aula, você acaba se tornando algo desgastante, né? Você ficar o professor ali travando, você tentando aprender aquele conteúdo e ficar ali, aquela coisa travando, talvez um áudio ruim, cortando, chiado, essas coisas. Passando então para o quarto ponto que eu encontrei, foi a didática do docente.
O que eu quero, Deixa eu dizer com isso? deixa eu comentar algumas coisas que tu falou. Só um instantinho, só antes de tu passar para isso. Com relação ao tradicionalismo acadêmico, né, e com relação às metodologias. Isso é uma coisa que me pega muito, né, uma coisa que me marca muito. Eu gosto muito de estudar metodologia. Inclusive é algo que eu aprendi com o professor Sidney Guerra, da UFC. O professor Sidney Guerra, ele é um adepto de metodologias ativas. E a gente, hoje, nós estamos engatinhando nas metodologias ativas em sala de aula, né? Estamos engatinhando em metodologias ativas em sala de aula. Aí, de repente, veio a pandemia e nos jogou todos, alguns com zero treinamento para a aula digital, né? Para o fenômeno digital. E muitos, eu dentre eles, para a aula prática. Muitos, eu dentre eles, para aquela aula prática. Como a aula de prática processual civil, para a aula de prática forense civil, prática forense penal. Ficou assim uma dificuldade tremenda, uma coisa assim bem difícil, bem difícil. É lógico que aquelas metodologias centenárias de você chegar, ficar só falando, é algo assim sem sentido. Mas realmente foi algo assim que para os professores foi tão surpreendente como para vocês. Eu, que gosto de estudar o assunto, eu fiquei tentando me aprofundar de forma a trazer algumas metodologias para o pessoal, para vocês, de modo a que trouxesse algumas novidades, de modo a que tentasse trazer coisas diferentes. Aí o que foi que eu fiz com a turma de prática forense? Foi o quê? Peguei e trazia processos de verdade. Aí eu pegava e mostrava processos. Olha, isso aqui é assim, assim, tal. Mostrava processos para os alunos, né? Com relação ao cronograma de estudos individuais, aí você tocou num ponto que realmente você não sabe o quanto isso é difícil até para homework. Isso para homework é dificílimo, principalmente com relação ao ambiente. Isso aí é dificílimo. Desde que eu fiquei em homework, mas é uma dificuldade, porque quando você tem um trabalho, você sai de casa 7h30 ou de 7h30 às 9h, dependendo do horário da pessoa. Cada pessoa tem um horário diferente. E tem gente que sai do trabalho às 5h30, tem gente que sai do trabalho às 9h. Né? Depende do horário da pessoa. Tem gente que gosta de sair de trabalho às 9h da noite. Eu, por exemplo, no escritório eu não almoço. Então, no meu horário entre 12 e 2, enquanto tem gente que sai às 12 horas para almoçar e volta às 2, eu não. Eu fico de 12 às 2 sem almoçar. Normalmente eu tomo um café, uma barra de cereal. Então, às vezes eu chego 9 horas, mas eu fico de 12 às 2 sem parar. Aí saio 5h30, 6h30, às vezes 7h30 do escritório, não tem uma hora. Mas agora em casa, você fica completamente descontrolado. Tem horas que eu saio daqui do gabinete 11 horas da noite, tem horas que eu saio do gabinete 7h30. Você fica assim realmente com um cronograma. E eu estudo até hoje, eu estudo. Como você sabe, que é uma coisa que interessa para nós dois, eu estudo muita coisa de finanças, né? A gente sempre está estudando coisas novas. A gente está sempre, então a gente fica realmente com um cronograma bem assim, bem louco, né? A gente fica fora do ar. Aí, com relação à tecnologia, realmente é algo bem complicado. Quando começou a questão do Teams, o Teams ele exige uma internet fora do comum, né? Aí um amigo meu que trabalha com computador, meu gabinete
ele é ele fica onde era o quartinho de serviços. Eu fiz uma adaptação na casa e transformei o quarto de serviço no gabinete. Aí ele fica num local onde a internet sem fio não chegava de jeito nenhum. Aí um amigo meu que trabalha com informática, ele me trouxe um cabo de 20 metros que vinha lá da sala até o cabo, até o computador, né? Mas aí depois quando o meu escritório fechou, eu trouxe a internet lá do escritório para cá e botei o modem na cozinha. Aí foi quando deu certo. Aí eu acabei gostando mais dessa internet do que da internet que eu tinha. Aí quando eu reabri o escritório, eu acabei abrindo outro ponto lá. Aí pronto, essa internet é fibra ótica. Aí agora está funcionando. Aí eu cancelei a outra internet que eu tinha. Aí eu acabei ficando com internet fibra ótica. Não tinha internet fibra ótica no prédio. Agora tem um bocado de gente colocando a internet fibra ótica. Aí agora eu vou pedir desconto para a empresa. Mas realmente tem razão. Ficou assim um negócio... eu sei que eu acabei pagando, foi mais barato do que eu pagava. Mas você tem razão. É algo que mexeu com todo mundo, cara. Mexeu com o corpo docente, mexeu com o corpo discente. Foi algo assim... E aí agora a gente vai voltar para o ponto em que você falou, a didática docente, onde você ia entrar agora. Legal, legal. Eu vou aproveitar o ganchinho que o senhor falou para começar a falar aqui sobre esse ponto da didática docente, que foi justamente o quarto ponto que... É o novo normal aí, o João Vitor falou. Exato, é o novo normal. E... esse quarto ponto da didática docente é justamente porque temos grandes professores, temos grandes juristas, trazendo aqui para a área do direito, que é do nosso estudo, né? Que, por mais que tenham o total conhecimento sobre aquela prática, sobre o exercício daquela área, mas a área de TI não é o seu domínio, não é a sua expertise. Então, teve também alguns professores que tentaram inovar com algumas coisas, porém não tiveram a oportunidade de fazer testes, de experimentar, né? Então acabamos encontrando alguns percalços que dificultaram um pouco a vida do aluno, que eu creio que também dificultaram o trabalho do professor. O doutor Pinheiro tem algum caso para comentar sobre isso? Algo que a sua didática talvez tenha alguma dificuldade, tenha encontrado alguma dificuldade de aplicar alguma metodologia? Eu tive na AV1 do pessoal de prática forense civil, porque eu queria fazer o seguinte, você sabe que eu sou bem pisco com correção, né? Eu peguei todas as provas da AV1, eu mandei o pessoal protocolar a petição em Word. Aí eu peguei todas as 120 provas em Word e comentei todas elas em Word, botando controlar alterações e fiz comentários a todas as provas. E aí eu devolvi a prova, só que eu não sabia mexer ainda no Teams e aí eu vi que não salvou. E eu fiquei só salvando a nota numa planilha do Excel. Aí depois, quando eu fui ver, veio um bocado de gente me perguntar por que tinha dado a nota. Aí eu disse, olha, eu fiz as observações aí para vocês e tinha me dado um trabalho desgraçado. 120 provas. Ou era 150 provas. Um trabalho desgraçado. Que muita gente não teve, não foi nem aí para esse trabalho. Com certeza um bocado de gente foi só colocar aquelas observações ali e pronto. Mas aí depois, na AV2, eu descobri como é que fazia, aí eu tive novamente esse trabalho ali. Mas da próxima vez eu vou mandar fazer a prova em equipe e aí eu vou corrigir bem menos provas. Não vou fazer isso de novo, não. Gostei. Interessante, porque isso acontece, aliás, aconteceu esse semestre comumente, né? São novas tecnologias, são novas descobertas que não são inerentes da nossa área, e a gente acaba se adaptando, aprendendo errando, né? Com esses causos. E para terminar as dificuldades que eu encontrei, foi, por último, mas não menos importante, a comunicação. Mas em que sentido a comunicação? Me refiro à comunicação do professor e do aluno, no sentido de tirar uma dúvida,
de pedir para explicar melhor algum determinado ponto, de ter esse feeling, sabe, do olho no olho. Não estou dizendo aqui que por meio de ferramentas de videochamada não dê para você pedir para o professor repetir, ou que você não possa exprimir sua vontade e ideia. Mas sim que é mais fácil, quando você está presencialmente, de você tirar aquela dúvida. Às vezes você até entende melhor de uma forma utilizando-se da linguagem corporal, que acaba se tornando um pouco limitada por meio da videochamada. Vou dar um exemplo aqui, da forma como eu vejo, não sei se o senhor também assim me vê, eu só vejo do nó da sua gravata até a sua testa. Não consigo ver suas mãos, não consigo ver exatamente como o senhor está gesticulando, entende? Então a comunicação está ligada a esse ponto, de você conseguir, de fato, eliminar aquela dúvida, exprimir aquela ideia, manifestar o seu ponto de vista de forma efetiva. E, então, concluindo, esses 5 pontos que encontrei das maiores dificuldades, pesquisando entre alunos de diversas instituições aqui do Ceará, e como vocês podem ver, o pagamento, o valor, a mensalidade, não está aqui. Não está aqui. Então, não é a falta de pagamento a maior dificuldade do aluno. O aluno quer fazer. O aluno quer ir lá e concluir os seus estudos, sabe? Então, realmente, como a gente pode ver, as maiores dificuldades estão ligadas à estrutura, à cultura do ensino que receberam, às formas de manusear essas ferramentas e, claro, a comunicação, né? Entendi. E essas críticas, vocês fizeram chegar até a... Obrigado pelo elogio aí, Karine Porto. Essas críticas vocês fizeram chegar até a coordenação, até a direção, até a superintendência. Vocês chegaram a fazer um apanhado dessas críticas, algo parecido? Sim. Relembrando, eu não estou aqui representando a instituição na qual eu ensino, estou me referindo às instituições em geral, mas no caso, na instituição onde eu curso a minha graduação, como líder de turma, e juntamente com os líderes dos outros semestres, requeremos de algumas medidas que pudessem facilitar a vida do aluno. Mas a faculdade tende a oferecer na medida do que lhe é possível, né? Então, sabemos que existe muita burocracia, existem alguns fatores que impedem de forma efetiva, de forma pronta, disponibilizar ao aluno algum recurso, algum tipo de facilidade que permitisse que ele pudesse concluir o semestre de forma mais efetiva. Então, ficamos aí no aguardo, né, de que melhoras para o próximo semestre e que essas reivindicações sejam atendidas, né? Registrando aí a presença da professora Aleteia, viu? Professora Aleteia, além de ser minha colega na Uninasal, é minha amiga aí, acho que desde os 7 anos de idade, viu? Desde os 7 anos. Me diga uma coisa, a gente falou agora do lado ruim. E o lado bom? Abraço, doutora Aleteia. Vamos lá. O lado bom. Eu acredito que muita gente veja de forma muito mínima o lado bom dessa fase em que vivemos. Claro, com o maior respeito às vítimas do coronavírus, com o maior respeito às suas famílias, mas o lado bom no qual nos referimos aqui é justamente o que esse ensino à distância, o que essa nova modalidade de ensino tem nos proporcionado que possamos tirar algo positivo para nossas carreiras, para os nossos estudos, para o nosso crescimento pessoal, tá? Só para fazer esse parênteses para deixar bem claro. E, mais uma vez, eu fui em busca pesquisar, né, para encontrar quais eram esses pontos que os alunos de diversas instituições aqui do Ceará puderam encontrar. Então, eu listei aqui 5 pontos que foi mais encontrado assim, nas respostas de cada aluno e de cada instituição. E o primeiro ponto, que foi disparado, o mais comentado, foi deslocamento e economia. Eu acredito que muitos universitários vêm de alguns interiores, por meio de ônibus, ou talvez na sua própria condução,
para a universidade. Então, existe aí um deslocamento que compreende também tempo, né? Às vezes tem algumas horas de viagem até chegar à universidade e, claro, também retornar para o seu lar. E, claro, também existe um dispêndio de finanças, né? Afinal de contas, você precisa pagar aquela passagem ou colocar o combustível no seu veículo. E esse ponto foi o mais comentado como lado positivo que o ensino à distância pôde proporcionar para os universitários, né? O segundo ponto que eu achei bem interessante e que para mim foi muito importante são as skills, são as habilidades. Por exemplo, o aluno, quando ele tem quando ele não tem esse deslocamento, vamos dar um exemplo aqui. Eu levava em torno de 30 minutos para chegar da minha casa até a universidade. 30, 40 minutos. Esse tempo desses 30, 40 minutos, eu posso dedicá-los, investi-los em uma outra habilidade ou em um aprimoramento de uma habilidade que eu tenho. Então, eu escutei relatos de muitos alunos que desenvolveram uma nova habilidade, aproveitando-se e valendo-se desse tempo que eles têm. Fazendo alguma coisa. Não precisa ser algo muito extraordinário. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele não tinha o costume de ler. Ele não era um cara adepto da leitura. E de repente ele se viu que, tá bom, terminei o expediente aqui do trabalho, tenho aqui 1 hora até começar a minha aula, e que eu vou fazer? Ele poderia muito bem ter ido jogar Free Fire no celular, ele poderia muito bem ter assistido um filme na televisão, alguma coisa, mas ele decidiu inovar e criar uma nova habilidade. Então ele começou a pegar alguns livros até um pouco mais simples, de uma leitura mais simplificada, e criou esse hábito, né? Então, essas novas habilidades são um dos pontos que eu acho até mais importante, que o aluno, o universitário, ele pode desenvolver no enfrentamento dessa pandemia, entende? Entendi. O terceiro ponto, Dr. Pinheiro, que encontramos com maior incidência nessa pesquisa, foi que as aulas se tornaram mais objetivas, as aulas se tornaram mais direcionadas e, se me permite, sem conversa paralela. Por quê? Na sala de aula, existe uma realidade muito forte de que as instituições privadas são uma empresa, né? São uma empresa. Então, existe sim aquele quantidade de clientes / alunos. Então, existem turmas muito cheias, como acredito que o doutor deve conhecer algumas. Turmas muito numerosas. Então, as aulas acabavam se tornando um pouco, quando presencial, acabavam se tornando um pouco prejudiciais para alguns alunos que tentavam prestar atenção e tinha aquelas conversas paralelas, brincadeiras, e de forma online, por meio da plataforma de videochamada, meio que inibe um pouco aquela conversa paralela, aquelas brincadeiras. O professor ele consegue, então, passar aquele conteúdo de uma forma mais efetiva, de forma que todo mundo ganha tempo, né? O professor consegue explicar melhor e mais rápido aquele conteúdo, e o aluno consegue prestar atenção só em uma tela, só aqui na tela do celular ou na tela do computador. De fato, consegue, então, assimilar melhor aquele conteúdo, entende? Você tá falando uma coisa que a professora Karine Porto, que é professora do IFCE, também está relatando. Ela percebeu a melhoria da atenção dos alunos aí também. E a Graça registrou aqui que os professores e os alunos foram heróis na adaptação aí. Verdade, verdade. Assina embaixo, Graça. Dando prosseguimento, o terceiro ponto que encontrei em comum entre a maioria dos universitários aqui do Ceará foi que talvez muita gente não tenha nem percebido isso, mas os alunos tiveram uma oportunidade de rever as aulas passadas antes da prova, de fazer uma revisão com todas as aulas. Então, a informação estava lá, a aula gravada estava lá, né? As aulas ficam disponíveis para todo mundo de forma de poucos cliques. E com isso, por mais que o aluno talvez utilize esse recurso apenas para não assistir a aula no horário e utilizar talvez em um outro momento, quando estivesse mais tranquilo, mas esse recurso ele também está disponível para revisões. Esse recurso também está disponível para o aluno, para que ele pudesse, de forma mais garantida, assimilar o conteúdo. Poxa, deixar algo passar.
poxa, a prova está ali. Vou fazer uma revisão, eu vou ver o que eu estudei. Claro, o aluno tem como melhor amigo o seu caderno, onde a gente faz as suas anotações, tem ali o seu mapa de estudos, né? Mas essa funcionalidade de poder ver suas aulas é algo que foi muito bom para que os alunos pudessem atingir boas notas em suas provas. Tu chegou a rever alguma aula, Roberto? Sim, sim. Inclusive, eu fiz uma espécie de streaming com as aulas de alguns professores. Eu separei, os meus colegas de turma podem até compartilhar isso depois. Eu separei, eu copiei o link das aulas, até inclusive fiz isso com as aulas do professor João Vitor. Eu cliquei copiando o link das suas aulas e selecionei dentro de uma plataforma única, onde pudesse apresentar por ícone cada aula. Então eu coloquei a data da aula, o assunto da aula, a duração, e fui para o próximo. Data tal, assunto tal, duração. Então o aluno, mesmo sem entrar na plataforma por qual ele tem as suas aulas, ele pode, por meio de um link no WhatsApp, acessar todo esse streaming e assistir todas as suas aulas. Entendeu? Mas não dá para salvar. Não dá para salvar. Somente reproduzir, somente para assistir. Entendeu? Entendi. É mais uma funcionalidade, mais uma sacada aí que a tecnologia nos proporciona, que nós temos que aprender. Entendeu? A Karine Porto registra que alguns alunos que não participavam por timidez, talvez se sentissem mais confortáveis e assistir depois. Agora também tinham muitos alunos que diziam que assistiam depois também porque a internet não conseguia funcionar para assistir ao vivo. Eu recebi alguns relatos desses, de alunos que deixavam para assistir depois porque a internet não funcionava para assistir ao vivo. Legal, legal. Claro, limita o aluno a poder participar da aula, né, de forma que ele não vai poder tirar suas dúvidas de pronto, mas com certeza o doutor, como professor, vai estar à disposição ali daquele aluno em um segundo momento para tirar as suas dúvidas. Né? Então, eu acredito que, por mais que ele assista depois, devido à conexão de internet, eu acredito que se o aluno se dedicar, ele consegue aproveitar ao máximo, extrair o máximo de conteúdo daquela aula, né? Doutor, por último, o último ponto que eu gostaria de destacar como positivo é a participação em congressos e seminários online. Quando começou a pandemia, eu vou dar um exemplo aqui próprio, né? Eu decidi que eu ia fazer um curso por semana. Não necessariamente ligado na área do direito, mas como eu também gosto muito da área de investimentos, fui fazer curso de educação financeira, fui fazer curso ali de operações, voltando para o direito imobiliário, direito processual civil. Hoje em dia existe muito congresso, muito seminário, muito curso online que você pode fazer. Certo? Deu super certo. Inclusive, hoje mesmo eu recebi um certificado de um congresso com 40 horas aula que eu participei online, né, lá em São Luís do Maranhão. Muito bom, muito bom. Como é que tu achou tanto curso, hein? Google. Eu estou utilizando a informação, eu estou utilizando a internet de forma que me proporcione um maior conforto. Afinal de contas, a tecnologia está aí, né, para isso, para proporcionar conforto, para proporcionar mais segurança e objetividade. Então, eu uso muito o Coursera, que é uma plataforma de vários cursos, tem muitos cursos super interessantes, muito bons, de várias universidades mundiais. Só que o Coursera, ele tem uma coisa, os cursos, eles são gratuitos, sem diploma. Com diploma, aí os diplomas variam de 20 a 100 dólares, né? Aí você tem que pagar para ter o diploma. Ele tem lá um curso de graça, mas se quiser o diploma, você paga. É isso aí. Todo eu já fiz dois, né? Sem diploma, mas eu não paguei o diploma, não. Mas eu tenho certeza que o conhecimento foi bem rico e vai influenciar diretamente. É muito bom o conhecimento. É porque por Lattes é bom o diploma, né? Com certeza, com certeza. E eu, como estou trilhando meus caminhos pelos bancos acadêmicos, estou também aproveitando para colher alguns diplomas. Então, existem também alternativas que nós podemos conseguir com diplomas free, diplomas online e gratuitos. Se eu puder dar alguns exemplos aqui, temos a Fundação Bradesco, tem a FGV,
tem Senac, tem diversas plataformas que estão oferecendo cursos com diploma e totalmente gratuito, entendeu? Tenho aproveitado bastante. E, claro, vários congressos e seminários que, por estarem sendo de forma online, à distância, possuem um preço mais acessível. Então, e você sabia que essa live você pode botar no Lattes? É mesmo? Confesso, essa novidade eu não sabia. A live você pode botar no Lattes. Ela é produção. Você pode botar no Lattes. Tanto o entrevistado como o entrevistador. Depois Caramba, eu lhe mostro legal. como. Perfeito, eu não sabia. Olha aí que legal. Enfim, esses congressos, seminários e cursos que nós podemos fazer online, até fazendo um gancho aqui sobre o primeiro ponto do lado bom, que foi justamente o deslocamento, nós podemos aproveitar para fazer esses cursos e treinamentos e seminários durante o período que você estaria ali dirigindo o seu carro ou dentro do ônibus indo para a sua faculdade, entende? Basta o aluno se dedicar e entender que aquele momento ali ele pode usar de forma melhor do que assistindo uma série, do que brincando, do que qualquer outra coisa, entende? Certeza, com certeza. Então, com certeza. Esse foi o ponto que eu encontrei em comum assim, em diversas instituições aqui no Ceará, que são aí um lado bom do ensino à distância, que os alunos puderam adquirir novos conhecimentos, puderam participar de outros eventos e, claro, né, puderam também economizar um dinheirinho também. Claro, com certeza, com certeza. E essa questão de o consumo gratuito, eu vi crescer muito. Tem um cara de investimentos que você deve conhecer, o Thiago Reis, acho que é o Thiago Reis, que é o da Suno. É o Reis, que é o da Suno, porque tem o primo rico, que é Thiago também, que eu me esqueci o sobrenome dele. Thiago Nigro, então é o Thiago Reis. Perguntaram uma vez para ele por que ele dava tanto conteúdo gratuito, né? E aí ele respondeu mais ou menos assim: a gente tem que fornecer conteúdo gratuito para chamar pessoas para consumir o que a gente tem à venda pago. Aí a pessoa perguntou, mas como é que você vai ganhar dinheiro? Produzindo muito conteúdo. Porque aí a pessoa vai absorver o conteúdo gratuito e vai ter vontade de consumir o conteúdo pago. Então, hoje tem muito conteúdo gratuito à disposição. Muito conteúdo gratuito à disposição. Agora, tem uma coisa. Cada mercado é diferente. Cada mercado é diferente. E se você faz uma faculdade X, não é porque você fez aquela faculdade X que você vai obrigatoriamente seguir o tradicional caminho que existe naquela faculdade X. Não é por causa disso. Sim. Você pode ter feito aquela faculdade X e você seguir um caminho absolutamente diferente e se utilizar daqueles caminhos, daqueles conhecimentos. Os engenheiros estão aí para provar isso. Está cheio de engenheiro que não está construindo prédio, que não está botando tomada na parede, que não está que não está construindo computador. Está cheio de engenheiro aí sendo executivo. Cheio. E me diz uma coisa. E o que é que vocês estão assim esperando para o futuro? O que é que o corpo discente espera para o futuro? Antes de responder, eu friso aqui para um comentário da Karine Porto Vasques, quando ela se referiu a melhoras impactantes no meio ambiente. E justamente quando estávamos falando sobre a questão do deslocamento, né? Que eu não falei, mas está diretamente ligado. Muito bem lembrado, Karine, muito bem lembrado. Doutor, eu fiz uma pesquisa para identificar por meio do LinkedIn quais eram os perfis, as habilidades, as skills que o aluno, o profissional, deve construir para que tenha um futuro promissor, para que tenha para que seja de fato encaixado no futuro muito próximo, né? E respondendo a sua pergunta,
o que esperar, eu acredito que, em primeiro lugar, o que esperamos é uma melhoria nas tecnologias. Vou dar um exemplo aqui, a ferramenta Meet, uma ferramenta do Google, por meio de utilizando videochamadas. Talvez uma ferramenta mais leve, uma ferramenta que consuma menos dados, entende? Ela pode proporcionar, assim, uma qualidade melhor nas aulas, né? Afinal de contas, o conteúdo pode ser passado de forma mais leve e o aluno pode assistir no momento ao vivo, né? Mas, enfim, voltando à minha pesquisa. Eu separei, então, 3 pontos que o aluno deve se preparar para o futuro. E surpresa na minha pesquisa foi que eu identifiquei que não era a proatividade, não era a perfeição, e que era mais buscado para que aquele aluno se torne um profissional, né? Vamos lá. O primeiro ponto que eu identifiquei que se deve construir para o futuro é a adaptação. O aluno, o profissional, tem que ser uma pessoa adaptável, seja para as mais diversos campos, mais diversas atuações, cenários. É fundamental, e assim como se pode trabalhar sentado no escritório, se possa trabalhar de forma com a mesma produtividade, com a mesma segurança e com a mesma atenção em sua casa. Então, se você for um profissional adaptável, você consegue trazer a sua produtividade sem baixar esse nível para a sua casa, para o seu quarto, dando um exemplo aqui, ou para onde mais você estiver. Outra habilidade muito importante que se deve ter para um futuro são as habilidades de manuseio das tecnologias. É claro que hoje em dia quase todo mundo possui um celular, um smartphone à altura da sua mão. E você decide como quer utilizar aquilo. Se você quer utilizar para as redes sociais, se você quer utilizar para fazer um curso ou para trabalhar. Existe gente ganhando dinheiro pelo celular. Isso é uma realidade. E se você não percebe, se você não tem esse feeling de que aquilo ali é uma ferramenta que você pode usar para o seu bem, você acaba se tornando obsoleto, né? Então, você precisa ter essa habilidade de manuseio, de uso de ferramentas, de softwares, que é muito importante. E, por último, o terceiro ponto, para se esperar de um futuro, é a organização. O aluno, né, o profissional, ele deve ter uma organização muito boa para que ele consiga manter esses padrões de qualidade que são acostumados a ter em sua sala de aula ou no seu escritório, no seu local de trabalho, né? Então, se você tem uma organização quanto aos seus horários, quanto ao seu ambiente de estudo e trabalho, quanto às suas atividades, você consegue atingir os seus objetivos de uma forma mais facilitada, de uma forma mais célere, entende? E, claro, todos esses pontos estão ligados diretamente às novas tendências do mercado. As novas tendências de empresas, de atuações, de profissões. Eu queria citar aqui, justamente para falar sobre adaptação, sobre habilidade com tecnologia e organização, exemplos de algumas empresas que já mudaram seu cenário e estão se valendo dessas habilidades para que os seus profissionais possam trabalhar em segurança, claro, nos seus lares, e, claro, que tem se tornado uma perspectiva de futuro não tão distante. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, que o primeiro que eu gostaria de citar foi a empresa Johnson & Johnson. A Johnson & Johnson, com esses efeitos da pandemia, liberou os seus profissionais para o trabalho de home office na parte administrativa, e eles já fizeram reuniões com mais de 5.000 colaboradores. Ou seja, percebe-se que não há tudo à distância, não há necessidade de você ter um galpão, um local onde você precise comportar todas essas pessoas. O Banco Itaú, também na sua parte administrativa, estendeu o home office até o dia 1º de setembro, confiante de que as pessoas estão produzindo, estão mantendo os seus padrões e respeitando os seus horários, sua organização. Uma outra empresa que acredito que o doutor até conhece é a XP Investimentos. A XP ela vai manter o home office dos seus colaboradores até o final de 2020. Até o final de 2020.
e eles vão construir um polo parecido com o que a gente tem no Google, lá no Vale do Silício, onde as pessoas têm um lugar mais descontraído para trabalhar, um ambiente totalmente diferente da selva de pedra lá de São Paulo, né? E por último, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai devolver 19 dos 35 edifícios escritórios que eles têm em 7 capitais e no Distrito Federal. Acredito que tenha líder. Isso, exatamente. Exatamente. E o que eu quero elencar, o que eu quero demonstrar com essas tendências? Que as empresas estão percebendo que não precisam mais manter aquele profissional em um cubículo, trabalhando com um computador, com uma estrutura. Não precisam mais de um galpão enorme para manter o seu jurídico, o seu administrativo, enfim, os setores mais ligados a essa parte administrativa, né? E a tendência tem sido justamente levar o funcionário para o conforto do seu lar e, claro, oferecendo as ferramentas necessárias, aproveitar o máximo possível que ele, no conforto do seu lar, sem ter aquele deslocamento, sem ter aquela chateação do trânsito, sem ter que gastar, possa produzir como se na fábrica, no escritório, o ambiente de trabalho estivesse, entendeu? É a tendência aí para o futuro. Então, o aluno que pegou esse semestre, ele se preparou a ferro e fogo para o futuro que vai vir. Roberto, o Instagram já está aqui avisando que está chegando ao fim do nosso tempo. Eu gostaria que você fizesse aí alguma despedida para os alunos que estão aqui nos assistindo, de modo que a gente pudesse fazer aqui nosso encerramento. Beleza, vamos lá. Bem, eu não quero aqui parecer incisivo na minha fala, mas eu quero começar dizendo que não existe plano B, não existe caminho fácil. Se você quer uma coisa, você tem que ir atrás. Se a sua internet está ruim, se você não tem onde estudar, se você... Enfim, você tem que dar um jeito. Se você não der um jeito, alguém vai dar um jeito e vai fazer lá na sua frente. Então, o que eu quero dizer com isso? Trazendo para uma música que eu gosto muito, do Cazuza, que fala: o tempo não para. E a mensagem que eu queria passar aqui, então, para os nossos espectadores se você entende que o tempo não para, você entende que você não pode se tornar um objeto parado naquele lugar. Trazendo, então, metaforando, então, a pessoa que não se adapta, não se atualiza, né? E se você percebe, se você entende que você, assim como diz a música do Cazuza, o tempo não para, você tem que ser sempre, como diz a música do Raul Seixas, uma metamorfose ambulante. Você tem que estar sempre se renovando, se edificando, estudando e melhorando. Justamente para que você possa construir um profissional, um aluno, um pai de família, um administrador de muito sucesso. Eu quero agradecer, então, a participação de cada um de vocês. Quero agradecer pelo convite do Dr. Pinheiro Neto. Quero agradecer para todos que ficaram até agora. E essa mensagem é para todos vocês que estavam aqui, que entendem que é necessário, nesse momento, se renovar, se reconstruir e buscar sempre novos horizontes. Então, muito obrigado a todos vocês. Pessoal, muito obrigado por terem assistido. Obrigado, Roberto, por ter aceitado o convite. Que estão aí, obrigado aos alunos da Uninasal, a todos os alunos discentes, os alunos universitários de Fortaleza. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, até mais. E vamos ter quinta-feira outra live com o Roberto Wagner, Head Coach da CrossFit. Viu? Um abraço, até mais. Tchau, pessoal. Abraço a todos, tchau, tchau.